Bom, dando continuação ao TED de educação, agora eu vou falar sobre dois modelos educacionais diferentes que são uma grande questão para quando você pensa em educação hoje em dia, que é o modelo generalista e o modelo mais específico. Bom, para começar, eu acho que quando eu estava escolhendo meu TED, eu estava em muita dúvida sobre o que eu ia fazer. E como eu gosto muito de basquete, geralmente eu escuto um podcast que chama The Low Post, que basicamente é um cara da ESPN que convida alguns especialistas para conversar a respeito de basquete, os times, os jogadores, enfim. E em um desses podcasts eu acabei encontrando que ia ser meu tema, não voltado para o esporte, mas voltado para a educação, que é uma entrevista com o David Eppenstein, que é um escritor de alguns best-sellers de esporte. Bom, eu acho que para começar e, enfim, para contextualizar fora do esporte, o primeiro exemplo que eu vou dar sobre esses dois modelos de educação diferentes tem a ver com a Nintendo. Então a Nintendo é uma empresa que foi criada, há muito tempo atrás, durante o século XIX, e ela fazia cards para jogos. Então você imagina, sei lá, um jogo de Uno, um jogo de cartas, qualquer tipo de coisa eles faziam, mas nunca voltado para a questão da tecnologia, que nem eles são muito conhecidos hoje em dia, ou inovação, propor algo diferente, como foi Pokémon e tantos outros sucessos que a Nintendo lançou ao longo de todos os seus anos. Então, o que acontece foi que um funcionário da Nintendo, chamado Fabo Yokoyama, que era um operador de máquinas, ele fazia um trabalho até então que era, de certa forma, totalmente fora do, do centro decisório dessa companhia, que era ainda muito pequena no século XX, né? E o que aconteceu foi que ele começou, junto com os outros funcionários de baixo escalão, a propor algumas horas de descontração para que eles pudessem propor ideias diferentes, sair um pouco da rotina do que eles faziam. Então você está lá totalmente automatizado, o tempo inteiro cuidando de uma mesma coisa, e você tem a oportunidade para você surgir com algo diferente, totalmente inesperado. Então ali você tinha pessoas que faziam todo dia a mesma coisa, só que todas tinham uma trajetória de vida diferente. Então todo mundo fazia a mesma coisa, mas todo mundo conseguia contribuir de um jeito diferente para as coisas. E foi numa desses dias que surgiu, por exemplo, o Pokémon. Foi através de um brainstorm de pessoas que faziam um trabalho super específico, que quando foram fazer algo não relacionado ao que eles faziam, eles surgiram com o maior sucesso da história da companhia. Bom, um outro exemplo que eu posso dar para vocês é em relação a um pouco o modo que a gente se comporta em termos de discussões que são um tanto quanto polêmicas, né? Então, foi feito um estudo pela Universidade de Harvard, inclusive, a respeito de... Não a respeito do casamento gay, mas a respeito de ideias polêmicas, né? Então, foram separados certos grupos com, enfim, ideais muito bem definidos. Então, pessoas super religiosas, pessoas fanáticas por algum time, pessoas com uma opinião muito fechada sobre qualquer tipo de coisa, né? E quando certos tópicos polêmicos foram levantados para eles, eles tinham duas opções, né? A de ler um artigo comentando um pouco sobre um ponto de vista oposto ao deles, ou o de não ler nada e não ganhar dinheiro. Se você lesse o artigo, você ganhava dinheiro, óbvio que pouco, mas você ganhava dinheiro e aprendia alguma coisa que você não concordava, ou você não lia, não ganhava dinheiro e não precisava se irritar, de certa forma. E eu trago esse exemplo do casamento gay porque foi onde a maior parte dos grupos se negou a comentar, se negou a ler algo que fosse diferente da sua opinião, e isso mostra um pouco como a gente pensa, né? De certa forma a gente é educado um pouco para pensar dentro da caixa e não fora da caixa, englobando
diferentes perspectivas. E agora, chegando um pouco no esporte, que é o tema central do podcast que eu vi, eu trago dois exemplos para vocês, né, que são Roger Federer e o Tiger Woods, né. Então, basicamente, são dois super atletas, super campeões que tiveram backgrounds totalmente diferentes, né. O Tiger Woods, ele foi desde muito cedo educado pelo pai dele para ser o melhor no que ele fazia, para praticar golfe até ele não cansar mais. E ele o pai dele começou a levar ele para torneios de minigolf na Flórida, onde ele apostava dinheiro no filho dele contra algumas pessoas mais velhas, e o filho dele sempre ganhava, porque o filho dele era o Tiger Woods no final. E nisso o Tiger Woods foi aperfeiçoando o movimento dele até ele virar o maior golfista da história. Mas óbvio, todos aqueles problemas que ele trouxe, que trouxeram para a vida dele depois tem um pouco a ver com essa criação dele também, né? E do outro lado você tem o Roger Federer, que era filho de dois professores de tênis, mas no final, durante toda a sua vida ele jogou bola, ele jogou basquete, ele fez dança. E se você pensar no tênis e no golfe, eles são dois esportes muito diferentes, né? O golfe você tem ali que aperfeiçoa o movimento, né, de certa forma. Então você tem que bater na bolinha com a técnica perfeita, do jeito perfeito, no ângulo perfeito para você ter o melhor resultado possível. E o tênis é um pouquinho diferente, né? O tênis você está dependendo muito de contra quem você está jogando, né? Então, no final, o tênis é um esporte que tem muitas mais variáveis que o golfe. Então, todo esse background que o Federer teve ajudou muito ele a ter uma movimentação de pé diferente do que os outros atletas, a ter um raciocínio diferente e fazer as coisas que ele faz e ter se tornado o maior tenista da história. E agora, indo para um exemplo do basquete, que era o tema do podcast, a gente tem aí o Manu Ginóbili, né? O Manu Ginóbili, ele talvez seja o maior estrangeiro da história da NBA, né? Ele é um argentino que fez muita história no San Antonio Spurs, jogou lá a vida dele inteira. E durante toda a infância dele, crescendo na Argentina, um país sul-americano, e apaixonado por futebol, ele não jogava basquete, ele jogava futebol. E o mais conhecido do Manu Ginóbili não era o arremesso dele, a bandeja dele, a força dele, até porque ele era um cara pequeno e fraco. Era a habilidade dele com os pés, de dar drible com os pés. E isso com certeza foi algo que o futebol ajudou muito ele. E, enfim, por fim eu vou levar agora um exemplo político, né? Então esse é o Robert McNamara, ele foi secretário dos Estados Unidos durante a guerra do Vietnã. E, enfim, ele era ex-presidente da Ford também, um cara super poderoso, super rico, super influente, né? E o que o McNamara fez foi que ele começou a ver a guerra do Vietnã como um simples problema estatístico. Ele não conseguiu enxergar as diferentes variáveis que existiam no lugar. Por exemplo, o Vietnã tinha um governo super fraco. Então, se você tirasse se o norte conseguisse, se o sul não fosse dominado pelo norte, o que ia sobrar lá? Nada, porque a população mesmo não apoiava o governo que estava lá. E tendo baseado o desempenho do governo americano somente num kill ratio, que era basicamente, a gente está matando 100 e está morrendo 1, ou seja, a gente está ganhando a guerra, e não vendo todos os outros problemas políticos que estavam em volta daquilo, ele acabou ficando um pouco cego, e os Estados Unidos no final, depois da administração dele, acabou perdendo a guerra. E aí depois de tudo isso eu trago um questionamento para vocês, que os problemas de hoje são multidisciplinares ou específicos? Se vocês acham que uma educação específica ou multidisciplinar é mais interessante para o mundo de hoje em dia?